Ok. Com essa introdução dos cachorrinhos da vizinha, a gente começa mais uma aula sobre o roteiro 1 de geometria euclidiana. A gente vai dar continuidade ao que a gente fez na aula passada, né, que é o estudo do roteiro 1, e vai finalizar esse roteiro. Lembrando que é uma gravação de uma transmissão ao vivo, então os alunos eles podem interagir e são fortemente recomendados a fazê-lo. Então a gente vai tocar a vinheta e logo depois a gente já segue para o roteiro. Ok. Deixa eu achar aqui a abertura. Até daqui a pouco. É isso aí, estamos aqui, 16/2/2022, e a gente vai começar com o teorema da localização de pontos, tá? E aí tá aqui, ó, o teorema ele fala o seguinte: seja AB uma semi-reta e seja x um número positivo, número real, tá? Então existe um único ponto P nessa semi-reta, tal que a distância de A até P é exatamente x, tá? Então você tem aqui x, um número real positivo, né? Então, para cada número real positivo numa semi-reta, você tem um único ponto que, que dista, tá? Que faz com que a distância de A até P seja x, tá? Então, voltar um pouquinho para cima para a gente dar uma recuperada no que a gente já viu, rapidinho. A semi-reta, a gente viu a definição aqui, ó, de semi-reta, segmento, né? Segmento, medida de segmento e semi-reta, tá? Baseado na relação de estar entre. Dá uma olhada na aula do roteiro 1 para ver isso aí. E eu queria lembrar o postulado que vai ser muito útil, né? Que é o postulado da régua, se eu não me engano. Cadê ele aqui? Postulado 6, postulado da colocação da régua, que a gente vai usar nesse teorema, né? Dados dois pontos A e B numa reta, pode ser escolhido um sistema de coordenadas, de modo que a coordenada A seja 0 e a coordenada B seja positiva. Então esse é o postulado da colocação da régua. Então bora lá para o teorema da localização de pontos, né? Está explorando aqui a relação entre números reais, né, e pontos em uma reta, com os postulados a partir do 4, 5 e 6, que são postulados que você estabelece ali a relação de medida, né, e entre pontos e números reais, um sistema de coordenadas. Então bora lá, vamos demonstrar esse teorema, né? Então o postulado da colocação da régua permite que a gente escolha um sistema de coordenadas para a reta AB, tá? De modo que a coordenada A seja 0 e a coordenada B seja algum número positivo y. Então, esse eu acabei de ler esse postulado, é o postulado da colocação da régua, postulado 6, né? Da colocação da régua. Então, a configuração é essa: a coordenada do A é 0, o B tem uma coordenada y nos é dado um ponto x aqui, ó, que é positivo. Esse ponto x, ele pode cair aqui, né? Mas também nada impede que ele caísse aqui, tá certo? O que eu sei é que ele vai ficar à direita do A aqui nessa representação. Por quê? Porque ele tem coordenada positiva, então ele não pode vir para trás, tá? E também pode acontecer de, coincidentemente, esse x ser igual a y, né? Também não tem nada impede, né? É dado um número positivo. Então, vamos ver as situações que ocorrem, né? De acordo com o postulado 5, existe um único ponto correspondente à coordenada x, né? Então, vamos lá relembrar o postulado 5. Postulado 5. Ok, vamos lá. Subir rapidinho aqui, postulado 6, aqui postulado 5, é o postulado da régua. O postulado da régua estabelece correspondência entre os pontos de uma reta e os números reais. Cada ponto exatamente um número real, cada número real corresponde exatamente a um ponto, e a distância entre dois pontos é o valor absoluto da diferença das coordenadas. Ok. Então estamos aí. Vamos descer lá para o nosso teorema da localização de pontos.
né? E aí tá, de acordo com o postulado 5, para esse número x tem um único ponto, né, P, que corresponde a essa coordenada aqui. E aí o que, que vai acontecer aqui? Ó? A gente tem três possibilidades que eu já falei aqui em cima. Pode acontecer desse x ser igual a y, pode acontecer do x ser maior que y, ou do x estar entre o 0 e o y. Tá? Se o x for igual a y, a coordenada de B é y. Então, já segue que o P é igual a B, nesse caso aqui. Né? Se a coordenada do x for maior que o y, então você tem a situação ABP, nesse caso aqui. E o último caso é se ela for aqui dentro. Então tem três possibilidades. Né? Dados dois números reais positivos, né? Ou eles são iguais, ou um é menor que o outro. Mas como eles são positivos, né? Só pode ser uma dessas duas situações. Então, em qualquer dessas três opções, esse P pertence à semi-reta, tá certo? Né? Porque ou ele está no segmento AB, então ele está na semi-reta, ou ele está na semi-reta porque ele põe o B, né, entre A e P. Tá? E além disso, a distância de A até P, né, em qualquer uma dessas três situações, é o valor absoluto da coordenada de A menos a coordenada de P, que é x, né, que é exatamente x. Tá? Vai ser o módulo de menos x, que é o próprio x. Tá? Porque o módulo de menos x vai ser o próprio x. Você pode também aqui ter colocado x menos 0, que é x. Então, porque tanto faz a distância, é o valor absoluto da diferença das coordenadas. Tá? Tanto faz, né? Distância de A até P é a mesma coisa que distância de P até A. Tá? Então, ok, fechou. Vamos para a quinta definição. Né? Um ponto B é ponto médio de um segmento AC, né? Se B está entre A e C e isso aqui acontece. Tá? Então, um ponto médio é um ponto de um segmento AC, é um ponto que está entre A e C, né? E a distância de A até B é igual à distância de B até C. Então, é uma definição muito natural. Né? Você tem um segmento aqui, né? A, C, um ponto médio vai ser um ponto aqui, dentro do segmento. Tá? Então, o B está entre A e C, de forma que essa medida é igual a essa medida. Né? E aí é o seguinte, né? Vamos para um resultado que parece ser muito óbvio. Ele até é, mas a gente não pode basear a nossa fundamentação no desenho. Né? É um resultado que o interessante dele é a gente ver como que os postulados estão funcionando e estão funcionando bem. Né? Porque eles permitem que a gente estabeleça esse resultado aqui, ó, teorema 7. Todo segmento tem um único ponto médio. Né? Você vai falar assim, pô, do desenho é fácil de ver isso. Sim, do desenho é fácil de ver isso. Né? Mas vou te falar, os postulados têm que garantir que isso é possível, né? Sem desenho. Né? Então vamos lá. Então é um teorema que fala todo segmento tem um único ponto médio. Então a gente vai separar essa demonstração num formato clássico de demonstração, que é existência e unicidade. Então a gente vai provar que existe um ponto médio e depois vai mostrar que ele tem que ser único. Tá? Então vamos lá. Existência. Então vamos pegar um segmento AC. Né? E aí vamos pegar esse número x, que vai ser a distância AC sobre 2. Né? Então, pelo teorema da localização de pontos, vai existir um único B nessa semirreta AC. Então, comecei com um segmento, né? Tem um segmento aqui, AC aqui, tá? E aí peguei um número, que é a distância de AC sobre 2, tá? Tá ali um número. Ok.
E aí, pelo teorema da localização de pontos, vai ter um único B nessa semirreta, em algum lugar dela, né? Ele não pode estar, ele tem que, eu sei que é algum lugar. Ah, tá, em algum lugar, que eu nem sei onde é que tá. Vai ter algum B em algum lugar dessa semirreta, tá? Deixar aqui. Deixa eu ver se está aparecendo a gravação. Isso aí. Tá. Vai ter algum B na semirreta, né, que tem coordenada x. Aqui. Tá? Pelo teorema da localização de pontos. Tá? Como o B está na semirreta, tá? A gente tem duas possibilidades, né? Ou ele está no segmento, tá? E ele não pode ser nem o A nem o C, né? Ou ele está à direita. Então eu vou explicar essas possibilidades, né? Então, ou o B está na semirreta, ou ele está no segmento, quer dizer, ele está aqui dentro e não é a extremidade. Ah, mas por que, professor, que ele não é a extremidade? Bom, porque a extremidade, ela não tem essa coordenada x aqui, ó, tá? Uma coordenada, né? As extremidades têm coordenada 0, né? E tem coordenada... aqui tem outra coordenada, que é um y, digamos assim, que é um número diferente desse aqui, tá? Então o que acontece? Ou ele está aqui no segmento, tá? Ou ele está fora do segmento. Se ele está fora, ele está à direita do C. Ele deixa o C entre A e B. A gente vai ver que essa possibilidade aqui não pode ocorrer, dada a natureza da situação, né? Bom, se o B, né, ele está no segmento, né, vou ver então a primeira possibilidade. Se o B está no segmento, então a gente tem que o B está entre A e C, tá? Então a distância AC é a distância de AB mais a distância de BC. Isso significa que a distância de BC é a distância de AC menos a distância de AB, né? Que é a distância de AC menos a distância de AC sobre 2, porque eu tomei esse ponto com essa propriedade. Esse ponto é o que tem coordenada a distância de AC sobre 2. E aí fica a distância de AC sobre 2, mas a distância de AC sobre 2, né, é a distância de A até B. Tá? Por quê? Cadê aqui, ó? Tá, a distância de A até B é x. Então a distância de B até C é AC menos AB. Então isso aqui é AC pela natureza do estar entre, né? Pela natureza do estar entre, é a distância de AC menos AB, vai ficar AC sobre 2. A distância de AC sobre 2 é x, tá? E x é exatamente a distância de AB. Então tá aqui, ó. Então nesse caso, ele é um ponto do segmento que distância de B até C é igual a distância de A até B, ou seja, B é um ponto médio. Nesse caso aqui, do B ele está no segmento. Ok. A outra possibilidade é o B estar aqui, ó, deixar o C, né? É o C estar entre A e B, né? Nesse caso, a gente tem que distância de A até B é a distância de A até C mais a distância de C até B. Essa aqui é a relação estar entre, que eu usei aqui em cima também, né? Aqui, ó, estar entre. Ó. Quando o B está entre a C, acontece isso. Quando o C está entre a B, acontece isso, né? E o que a gente tem, então? A distância de C até B vai ser a distância de A até B. Eu passo essa aqui para cá, né? Vai ser a distância de A até B menos a distância de A até C. Mas a distância de A até B é a distância de AC sobre 2. Menos a distância de AC fica menos distância de AC sobre 2, que é negativo. Tá? A distância de C até B é negativo. Mas isso contradiz o fato da distância ser um número positivo, por definição. Pelo postulado, distância é um número positivo. Então aqui eu estou com dois pontos que têm distância negativa, isso é um absurdo.
né? Qual é o absurdo? O absurdo é admitir essa possibilidade. Então essa possibilidade não existe, é impossível, né? Por conta que ela fornece um absurdo. Logo, só vale esta primeira possibilidade, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a existência, né, do ponto médio. Tá? B é um ponto médio, tá aqui. Ok? Deixa eu salvar aqui para não ficar desamparado se acontecer algum acidente. Ok. Né? Agora, eu encontrei um B dentro do segmento que é um ponto médio. Eu preciso agora garantir que esse ponto médio é único. Né? E aí eu vou chamar a atenção para um detalhe que passa despercebido para olhos mais atentos. Né? Alguém poderia argumentar o seguinte: eu invoquei o teorema da localização de pontos, né, que diz que é único. Tá? O teorema da localização de pontos diz que tem um único ponto com aquela coordenada. Né? Só que o teorema da localização de pontos, né, ele garante a unicidade com aquela coordenada, entendeu? E não com relação ao fato de ser ponto médio, né? Nada me garante que possa existir uma outra coordenada de um outro ponto médio, entendeu? Não está me garantido. A localização de pontos ela não fecha, né? A unicidade da localização de pontos é a unicidade com respeito à coordenada. Então, com aquela coordenada, ele é único, tá? Mas pelo fato de ser ponto médio, ele não garante que é um único ponto médio, é um único com aquela coordenada. Né? A gente vai ver que essas duas coisas vão ser semelhantes, e aí a gente vai matar. Né? Então a gente vai precisar demonstrar unicidade. Tá? Então vamos supor que tenha um outro ponto médio, M, tá? Do segmento AC. A gente já sabe que o B é um ponto médio, né? E como que ele é encontrado pela existência. Então, como o M é um ponto médio, então, pela definição de ponto médio, ele está entre A e C, e a distância de A até M é a distância de M até C. Então, a distância de A até C é a distância de A até M mais a distância de M até C. Isso, ou seja, como essas distâncias são iguais, então a distância de A até C é 2 vezes a distância de A até M. Então, eu posso trocar o MC por AM. Né? Ou seja, a distância de A até M é a distância de A até C sobre 2. Agora sim. Aí, com isso aqui, ó, eu estou dizendo que a coordenada de um ponto médio, ela é... Perdão, não posso escrever que é igual, não. Né? Então, aqui, isso me diz, né, que a coordenada do ponto médio, então vou escrever aqui direito, a coordenada de M é a distância, ficou terrível, a coordenada de M é a distância de A até C sobre 2. Então, um ponto médio tem que ter essa coordenada, tá certo? Então, a coordenada do ponto médio é única, tá? O teorema da localização de pontos garante que existe apenas um único ponto M satisfazendo isso aqui, ó. Porque a gente usou essa coordenada aqui para criar o ponto médio B. E agora a gente viu, né, que qualquer ponto médio tem que ter essa coordenada. Agora sim, pela localização de pontos, esse B tem que ser igual ao M. Tá bom? É um detalhezinho, mas que é importante. Tá? Vamos gravar aí. Né? Eu consegui vincular a natureza do ponto médio com a coordenada. E aí, agora sim, a unicidade da localização de pontos pode ser invocada. Né? Ok, vamos lá. A gente vai dizer aqui que um ponto médio de um segmento bissecciona o segmento. Perdão, dizemos que
que um ponto médio de um segmento bissecciona o segmento. Então, a gente já provou que dado qualquer segmento, sei lá, AC, tem um único ponto médio aqui. E que ele bissecciona o segmento. A gente vai dizer que o ponto bissecciona o segmento. Mas geralmente a gente diz que qualquer figura cuja interseção com o segmento seja o ponto médio desse segmento também bissecciona o segmento. Então, se eu tiver uma reta, de repente, que passa aqui, ó, no ponto médio, a reta bissecciona o segmento. Tá? Se eu tiver qualquer outra figura, né, que a interseção com o segmento é o ponto médio, a gente vai dizer que essa figura bissecciona o segmento. Está aqui essa explicação. Ok. Definição 6. Um conjunto é convexo se para todo par de pontos A e B desse conjunto, o segmento AB está inteiramente contido nele. Tá? Então, a definição de convexo precisa de um par de pontos, né? Eu vou pegar quaisquer dois pontos, né, no conjunto e vou ver se o segmento está inteiramente contido. Aí aqui tem uns exemplos, né, de convexos. Por que esse cara aqui é convexo? Se eu pegar quaisquer dois pares de pontos, o segmento está lá dentro. Eu vou pegar um ponto aqui, outro ponto aqui, ó, o segmento está lá dentro. Ah, um ponto aqui, outro ponto aqui, o segmento está lá dentro. Assim é com o triângulo também. Se eu pegar dois pontos aqui dentro, o segmento está aqui dentro. Se eu pegar um ponto aqui, outro aqui, está aqui dentro. E com esse retângulo também. Qualquer dois pontos que eu pego no retângulo, o segmento está contido. Então, são convexos. Né? Eu tenho que, para provar que uma figura é convexa, eu tenho que garantir que qualquer par de pontos, o segmento está inteiramente contido nesse conjunto. Aí tem alguns exemplos de não convexos. Né? Veja bem, o não convexo. Por exemplo, no círculo, né? Sem preenchimento, veja bem, se eu pego esses dois pontos, o que acontece aqui? Ó? Vários pontos desse segmento não estão contidos na circunferência. Eu sei que a circunferência aqui é o círculo. O círculo é convexo, mas a circunferência não. O círculo é convexo, mas a circunferência não. Veja bem aqui, ó. Se eu pegar esses dois pontos dessa figura E, esse segmento está inteiramente contido. Mas, se eu pegar um ponto aqui e outro aqui, esse segmento tem um pedaço fora. Então, ela não é convexa. Tá? Na figura de baixo também, se eu pegar um ponto aqui e outro aqui, o segmento passa por fora da figura. Então, ela não é convexa. Tá? E se eu pegar um ponto aqui e outro aqui, de novo, o segmento passa fora da figura. Então, quando isso ocorre, são conjuntos não convexos. Quando não é possível que isso aconteça, são conjuntos convexos. Tá? Postulado da separação do plano. Né? Então, o postulado ele fala o seguinte: dado uma reta, os pontos que não pertencem a essa reta formam dois conjuntos disjuntos, tais que cada um dos conjuntos é convexo. Tá? Então, se eu pego uma reta e removo ela do plano, vão me sobrar dois conjuntos, tá certo? Ambos convexos, tá certo? Cada um deles convexos. E se um ponto pertence a um dos conjuntos e outro ponto pertence a outro, o segmento corta a reta. É o que o postulado fala. É um postulado, isso aqui, isso é verdade. Né? Postulado, isso é verdade. Né? E essa situação é sempre verdadeira. Tá ok? Definição 7, a partir do postulado. Não, dado uma reta R, os conjuntos que o postulado 7 garante a existência são chamados semiplanos. Então eles vão receber um nome aqui na definição 7, são semiplanos. E R é chamada a origem de cada um dos semiplanos. A gente vai dizer que R, a reta, separa o plano em dois semiplanos.
Se dois pontos A e B estão no mesmo semiplano, a gente vai dizer que A e B estão no mesmo lado de R. Se A está num dos semiplanos e B está no outro, a gente vai dizer que A e B estão em lados opostos. Tá? Qual é a natureza de estar no mesmo lado e estar em lados opostos? Se eles estão no mesmo lado, significa que o segmento que une os dois está inteiramente contido no mesmo semiplano. E se eles estão em lados opostos, o segmento, pela natureza do postulado, vai cortar a reta. Tá? E aí a gente tem mais algumas nomenclaturas. Né? Com relação à reta que separa o plano segundo o postulado 7, né, e a nomenclatura da definição acima, a gente vai perceber o que acontece. Ó, dois pontos estão do mesmo lado da reta, então o segmento determinado por esses dois pontos está inteiramente contido do mesmo lado, porque está falando que o semiplano é convexo. Então, se dois pontos estão no mesmo semiplano, o segmento não sai do semiplano. Tá? Se dois pontos estão em lados opostos da reta, então semiplanos distintos, então o segmento determinado por eles corta a reta. É esse desenho aqui. Ó. Dois pontos do mesmo lado da reta, do mesmo semiplano não corta a reta, e aqui, ó, e são do mesmo lado. E aí quando estão em semiplanos opostos, a reta R vai cortar. Então, para finalizar, a gente acredita que o leitor está em condições de se arriscar, né, e tentar demonstrar o seguinte teorema. Esse teorema 8 aqui. Ó. Se A e B estão em lados opostos de uma reta R e B e C estão em lados opostos. A e B estão em lados opostos. E B e C estão em lados opostos de R. Então A e C estão do mesmo lado. Tá? E B, se A e B estão em lados opostos e B e C estão do mesmo lado, então A e C estão em lados opostos. Se você fizer o desenho, você vai ver que isso é muito natural, mas não é através de desenho que se faz isso, tá? É através dos postulados e dos teoremas, tá bom? Então o convite é para que você use postulados e teoremas e a nomenclatura aqui para poder estabelecer esse teorema 8 aqui, tá bom? Antes de encerrar, eu queria aqui fazer uma explanação do seguinte, que já vai ajudar um pouco do pessoal. Veja bem, um conjunto é convexo se para todo par de pontos desse conjunto o segmento AB está inteiramente contido nele. Veja bem, o conjunto é convexo. Tá? Veja por que esses conjuntos não são convexos. Esses aqui. Eles não são convexos, por quê? Porque eu consigo exibir dois pontos, um A e um B, de forma que o segmento não está inteiramente contido. Então, essa situação inviabiliza a convexidade. Tá? Olha aqui a situação. Essa situação aqui também, vermelhinha, inviabiliza a convexidade. A situação azul não. Tá? Mas a vermelhinha vai inviabilizando. Aí eu faço a pergunta para vocês. Né? E o conjunto vazio é convexo? Né? Opa, peraí, professor. Não, não é convexo porque não vai ter segmento. Peraí. Veja bem. Agora, não é convexo? Não sei. Né? Para não ser convexo, eu preciso exibir dois pontos que o segmento não está inteiramente contido. Só que ele não tem nenhum ponto. Entendeu? Então, eu não sou capaz de dizer que o vazio é não convexo. Né? Então, por vacuidade, né? Por vacuidade, ou seja, o que é vacuidade? Eu não consigo dizer que ele não é uma coisa. Né? Por vacuidade, vazio é não não convexo.
É não convexo. Né? Porque para ele não ser... O que eu preciso fazer para mostrar que ele é não convexo? Para mostrar que ele é não convexo, eu tenho que exibir um segmento que não está inteiramente contido nele. Eu não consigo fazer isso. Me falta pontos ali dentro. Se eu não consigo mostrar que ele é não convexo, e a lógica então me diz que ou uma afirmação é falsa ou ela é verdadeira. Se eu não consigo mostrar que ele é não convexo, ele é convexo. Por condição vazia, por vacuidade que fala. Tá? Com respeito a isso, eu vou deixar um último exercício de lógica, que é o seguinte. Vamos definir que uma pessoa é ruiva se todos os fios de cabelo da cabeça dela são vermelhos. Tá? Então a pessoa é ruiva se todos os fios de cabelo são vermelhos. Né? Aí eu encontro uma pessoa calva, que não tem cabelos. Né? E aí eu falo, é um ruivo. Aí eu falo, não, ele é careca, não tem cabelo na cabeça. Veja bem, segundo a lógica, para ele não ser ruivo, ele precisa ter pelo menos um fio de cabelo que não é vermelho. Ok? Ele não possui um fio de cabelo que não é vermelho. Se ele não possui um fio de cabelo que não é vermelho, ele necessariamente é ruivo, segundo a definição de ruivo. Né? Ruivo é aquele que tem todos os fios de cabelo na cabeça vermelho. Se ele não tem cabelo, segundo a lógica estrita, esse elemento é um ruivo. Ou uma ruiva. Tá? Enfim, porque eu não consigo estabelecer o contrário da definição. O contrário é essa pessoa ter um único fio de cabelo que não é vermelho. Isso que é o contrário, isso que é colocar em negativo. Não? Então esse mesmo princípio prova que o vazio ele é convexo. E também prova outra coisa, né? Também prova que um conjunto unitário é convexo também. Porque eu não consigo pegar um segmento lá dentro que esteja fora. Tá? Da mesma forma que um vazio é convexo, um conjunto unitário também é convexo. Tá bem? Então, com essa explicação, eu vou me despedir da gravação e vou atender as dúvidas dos nossos alunos. E caso alguma seja pertinente, a gente insere nesse vídeo, numa edição. Minha boa noite a vocês que estão assistindo a gravação e até a próxima.